Olá pessoal, meu nome é Luiz César e eu sou autor do blog Pergaminhos Eventuais, que é este blog que vocês estão vendo aqui na tela. E nesse vídeo eu quero falar sobre o Senhor ser a nossa bandeira. Eu coloquei uma postagem no blog há algum tempo atrás, cujo título é justamente esse: O Senhor é a minha bandeira. E eu quero começar fazendo citação, ao livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 15, onde está escrito: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Você já parou para pensar sobre esta declaração contida nas Sagradas Escrituras e sobre o que há de entendimento prático nela? A primeira coisa que devemos saber é que cristãos não carregam bandeiras do mundo, sejam elas quais forem. Sejam elas causas sociais, políticas, econômicas, religiosas ou quaisquer outras, pelo simples motivo de que a única bandeira do cristão é o próprio Cristo, o Senhor. Mas, para nos aprofundarmos um pouco nessa questão, vamos compreender melhor qual o significado de uma bandeira. Basicamente, uma bandeira é um símbolo que representa um Estado soberano, ou um país, ou um Estado, ou um município, uma organização, uma sociedade, um clã, uma coroa, um reino, um povo ou mesmo uma família. Além disso, uma bandeira também representa uma ideologia e uma mensagem. Durante anos, pessoas sentiram medo ao avistar navios que traziam bandeiras pretas em seu mastro, pois a bandeira preta demonstrava a índole dos tripulantes de tal embarcação. Todos nós conhecemos, se tratavam de piratas. Eles matavam, roubavam e destruíam tudo o que encontravam. Por outro lado, todos nós conhecemos a simbologia da clássica bandeira branca. Isso mesmo, a bandeira que demonstra uma clara mensagem de paz. Séculos atrás, os exércitos, quando iam para a batalha, carregavam em suas primeiras fileiras o estandarte que demonstravam para seus inimigos a quem aquele exército servia e pelo que lutavam. Um exemplo clássico e muito conhecido que posso usar para ilustrar isso é o de Roma. As famosas legiões romanas carregavam em suas primeiras fileiras seus estandartes, que nada mais eram do que bandeiras com o desenho de uma águia e a inscrição SPQR. Tal inscrição era uma abreviação da frase latina Senatus Populusque Romanus, que significa o Senado e o povo de Roma. Com tal inscrição, o exército deixava claro para seus inimigos contra quem estavam lutando e também servia para lembrar a seus próprios soldados por quem e para que eles lutavam. Ou seja, os soldados romanos eram lembrados todas as vezes que viam o estandarte que estavam naquela campanha pelo Senado e pelo povo de Roma. Ainda hoje, uma bandeira representa um conjunto de princípios ou um estilo de vida que as pessoas reconhecem e adotam como sendo seus, e pelos quais vivem e até morrem. Basta ver as torcidas organizadas dos times de futebol, embora isso não seja lá um exemplo a ser seguido, mas eles lutam por alguma bandeira, né? Aquela é a bandeira deles, embora todo o conceito esteja distorcido. É um tanto comum ver pessoas envolvidas em todo tipo de discussões e confrontos ideológicos, preferenciais, sociais, políticos, teológicos, religiosos, etc. O mundo possui variadas bandeiras esperando para serem adotadas e defendidas ferrenhamente. Algumas são, de fato, causas nobres, outras nem tanto, e algumas definitivamente não fazem o menor sentido. E como eu disse no início da postagem, cristãos não carregam nenhuma destas bandeiras. Então você pergunta, e por que motivo um cristão não carrega bandeiras? É muito simples. Todas estas bandeiras, sejam elas nobres ou não, são bandeiras terrenas, e cristãos, como seres celestiais que são, como disse Jesus,
abre aspas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, fecha aspas. Isso está em João, capítulo 15, versículo 19. Esses cristãos, que são celestiais, que não são do mundo, não devem adotar, demonstrar e carregar algo que não seja também do céu. A única bandeira do cristão é o próprio Cristo, o nome que carrega, que representa tudo aquilo em que acreditam, pelo qual vivem e pelo qual muitos já morreram. O apóstolo Paulo disse certa vez: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ou seja, o cristão está sempre pensando em coisas mais altas do que as pessoas do mundo. Como também está escrito: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Isso está em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. O cristão está sempre pensando no bem maior, e se envolver em conflitos de ideologia, filosofia, religião, política, entre outras, é reduzir seu campo de visão e, por consequência, o campo de ação também. Isso não significa que o cristão não deva partilhar, colaborar e participar para melhorar o mundo a seu redor. Na verdade, o cristão deve fazê-lo ainda mais do que as pessoas do mundo, porém sem fazer de tal atividade sua bandeira, sem fazer de tais coisas sua principal tarefa ou missão. Vamos a um exemplo concreto. Todo cristão pode e deve apoiar uma obra social e ou de caridade. Pode e deve exercer seus deveres políticos, pode e deve contribuir para a economia do país, pode e deve ajudar ao seu próximo. Aliás, deve fazê-lo com grande alegria e da melhor forma que puder. Mas ele não deve fazer de nenhuma destas atividades uma bandeira a ponto de se enfiar em batalhas, às vezes judiciais ou mesmo físicas. Está escrito: ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitem, e são para a perversão dos ouvintes. Isso está em 2 Timóteo 2, 14. Lutar, mesmo passando por cima de outras pessoas, fazendo, entre aspas, o que for preciso para defender seus próprios interesses, ainda que sejam nobres, é algo que o cristão não deve fazer, porque o amor não busca seus próprios interesses. Lembre-se de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Isso está escrito lá. Pois sempre haverá oportunidades para fazer o bem de formas variadas e a diversas pessoas, em todas as partes. Agarrar-se cegamente a uma ideologia terrena faz com que esta constitua-se numa bandeira na vida de uma pessoa. Portar bandeiras terrenas significa pertencer a um grupo, a um clã, a uma religião, a um partido. E ao pertencer a tais facções, a pessoa se envolve ainda que passivamente em contendas, conflitos e até em coisas piores para defendê-la. Já o cristão pertence unicamente ao corpo de Cristo e, por esse motivo, fica livre até para participar e dar sua contribuição a todas as causas terrenas sem ser consumido ou dominado por nenhuma delas, mas sabendo que seu foco é unicamente propagar a mensagem do amor de Cristo, fazendo o bem a todos a seu redor. É primordial que o cidadão do mundo consiga perceber de forma inconfundível ao olhar para o cristão a quem este serve e por quem milita. Mas isso só acontecerá quando o cristão carregar apenas a sua única bandeira, que é Cristo, o Senhor. Pois aquele que carrega inúmeras bandeiras não deixa claro nem para si mesmo a quem está servindo, nem por quem está lutando. Façamos, então, como Moisés. Vamos edificar um altar em nosso coração e hastear o nome do Senhor como nossa única bandeira, para que, desta forma, possamos fazer a diferença no mundo. Bem, pessoal, essa foi a leitura, né, da postagem que eu coloquei lá no blog, tratando de que nós, na verdade, devemos apenas ter uma única bandeira, que é o próprio Senhor, né, que é o próprio nome de Jesus. Não devemos nos envolver com conflitos
que existem no mundo, né? Bem, se você gostou, pode deixar o seu comentário, se quiser deixar algum comentário, tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa a respeito. Se quiser conhecer o blog Pergaminhos Eventuais, é só visitar pergaminhoseventuais.blogspot.com.br. Também pode se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os vídeos que eu vou colocar. E muito obrigado a todos, né? Até o próximo vídeo e tchau.